Olá, pessoal! Essa videoaula eu gosto de dizer que é uma aula que é para esclarecer um conceito que muitos alunos não entendem, que é o conceito de diferenciabilidade. Então, vamos imaginar essa situação. Eu tenho uma função do intervalo AB por reais. Temos o gráfico, razoavelmente suave, e temos essa reta. Aqui está o meu ponto x0, e aqui está o meu ponto f de x0. E você olha essa reta. Olhando essa reta é tangente ao gráfico? Todo mundo fala, sim. Meus alunos costumam, sim. Por quê? É a pergunta que eu gosto de fazer para chocar mesmo. Então, por quê? E muita gente fica nessa hora trava, porque em nenhum momento até agora eu defini o que é uma reta tangente. Eu só desenhei e falei, isso aqui é uma reta tangente. E começo a pensar, como que eu defino o que é uma reta tangente? Essa é a pergunta. Matematicamente. Já teve aluno, uma das condições que muita gente pensa é a reta que toca uma vez no gráfico. Primeiro chute de todo mundo. Não, não é. Já teve casos em que, não, professor, é reta tangente porque eu estou vendo, porque é um monte de retas secantes e, no caso limite, a gente chega à reta tangente. Ok, e a minha resposta é, quando você olha essa reta, você imaginou uma variação gigantesca de retas secantes e viu que é o caso limite de reta tangente? Se sim, ótimo. Isso é diferente, porque eu só vejo a reta. Tá? Então isso não serve como definição. Essa ideia de fazer uma sequência de retas e o caso limite ser a reta final, isso é uma maneira de encontrar, mas não é a definição de reta tangente. Já teve casos de alunos também falar, é a reta que uma reta define dois semi-espaços. Então, se localmente tiver então existe uma única reta em que o gráfico fica apenas em um desses semi-espaços, pelo menos localmente. Aí eu falo o exemplo. Y igual a x ao cubo. Então, como que eu defino isso? Qual é a definição? Como que eu vejo isso? A ideia que vocês fazem é o seguinte, intuitivamente. Você olha localmente isso. Isso aí é um primeiro. Você só está olhando aqui. Se você ficar dando zoom o tempo todo, dei o zoom, está aqui a minha reta tangente. Opa. Aumento mais o zoom, cada vez mais o zoom, cada vez mais, pode ficar fazendo toda hora. Em algum momento você vai começar a confundir, pelo menos localmente, nesse ponto. Repara, antes eu estou vendo aqui o gráfico. O primeiro quadrado está aqui. O segundo quadrado está aqui. O terceiro quadrado, menorzinho ainda. O quarto quadrado e assim vai. Então o que acontece? O gráfico da função vai perdendo um pouco, cada vez mais uma curvatura. Ela vai ficando mais próximo de uma reta. Quem é essa reta? Reta tangente. Ótimo. Então vamos aceitar isso como definição de reta tangente. E agora a pergunta 2, como que eu escrevo isso? Agora eu tenho que fazer uma equação. Então a ideia é o seguinte. Eu estou dizendo que a minha função ela é aproximadamente a equação dessa reta aqui. Uma reta de x. Mas o que quer dizer que é aproximadamente? F de x
é aproximadamente a equação da reta tangente, ou seja, é igual à equação da reta tangente mais um erro. Condições que eu tenho que botar nesse erro. Ele tem que se aproximar mais forte que o caso linear. Isso é um argumento que vocês no começo é complicado, mas com o tempo se torna natural. Se eu quero que se aproxime mais forte que a parte linear, eu tenho que pedir que esse limite aqui vai para zero. Ou seja, eu estou dizendo que a reta que melhor aproxima é aquela que satisfaz isso. Repara, qual é a equação da reta? A equação da reta é x0 mais a vezes x menos x0, onde o a, depois como que é a reta tangente, por tudo que já foi feito, a gente vai provar que é exatamente a φ de x0. Mais um erro. Então, o que quer dizer reta tangente? Então, a gente vai chegar ao conceito de diferenciabilidade. Repara que eu estou dizendo que f de x é próximo da reta. Isso aqui se chama aproximação linear. Então, vamos dizer isso aqui. Definição. Dizemos que f é diferenciável em x0 se existe um a real tal que f de x é igual a f de x0 mais a vezes x menos x0 mais um erro. A qual a gente exige, eu escrevi desse jeito, sem o módulo, mas posso colocar o módulo. Não tem nenhum problema. Ou posso deixar o módulo aqui embaixo. Tá? É tudo se somente se. Eu vou colocar isso por causa do cálculo 2. Em algum momento isso vai aparecer quando tiver várias variáveis. E o grande teorema de cálculo 1, que é o que muita gente espera, é que f é diferenciável em x0 se somente se f é derivável em x0. O que a gente faz? Bem, vale mais ainda. Derivabilidade, eu tenho que provar que esse limite aqui existe. Tá? Isso que quer dizer derivável. Então, a ida. A ida não é nenhuma complicação. Por quê? Primeiro, se f é diferenciável, eu sei que f de x é igual a f de x0 mais a vezes x menos x0 mais um erro de x. Então, quem é o erro de x? Essa expressão eu sempre posso escrever. Então, eu tenho que f de x menos f de x0 menos a, tudo isso dividido por x menos x0 é igual a o erro de x. Então, limite quando x tende a erro de x dividido por x menos x0. Então, limite quando x tende a x0 do erro de x sobre x menos x0 é igual a zero, se e somente se a é igual a limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. E acabou. Então, eu acabei de provar que a ainda é f' de x0. Repara, dizer isso é a mesma coisa que dizer isso. Ou seja, esse limite existe é zero, é a mesma coisa que dizer que esse limite existe e é a. Então, f é diferenciável se somente se f é derivável. Parece uma besteira dizer isso, mas diferenciabilidade, do jeito que eu acabei de falar, igual a aproximação linear. É a melhor reta que se aproxima a uma função. Por exemplo, o que vocês costumam fazer no ensino médio? 4,001. Vocês costumam pensar que isso aqui,
Você vai e olha aproximadamente raiz de 4, que é 2. Então, está aqui o meu gráfico do... Está aqui o meu gráfico. Aqui está o meu 2. Aqui está o meu valor 4. E aqui está o meu valor 4,01. E o que acontece é que você aproxima f, ou seja, esse valor aqui, desse jeito. Você pega o valor 4 e aproxima, ó, diz que é igual, é 2. Mas só que essa aproximação é ruim. Claro, se aumentar mais o erro, vai ficar pior. Claro que aqui o valor é muito pequenininho, mas pode fazer muita diferença. Com o tempo a gente vai fazer alguns pequenos exemplos. O que é interessante é que eu estou sugerindo aproximar pela reta tangente. Achar o valor por aqui. A gente vai fazer alguns exemplos disso e é só essa introdução de diferenciabilidade que eu quero fazer para vocês. Diferenciabilidade, aproximação linear. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.